Um dia depois de Jesus ter entrado de forma triunfal em Jerusalém, ele estava deixando a vila onde ele passou a noite, em Betânia, e estava se dirigindo novamente até o templo em Jerusalém. E aparentemente ele não teve café da manhã na casa de Maria, Marta e Lázaro, porque no caminho até o templo ele ficou com fome. E ao longe ele viu lá uma figueira com folhas bonitas. Ele falou: opa, deixe-me comer alguma coisa. Mas quando ele chegou perto da figueira, qual foi a surpresa dele? Que ele percebeu que não tinha fruto na figueira. A figueira só tinha folhas bonitas, mas não tinha fruto nenhum. Então Jesus disse para a figueira: nunca mais você deve dar fruto. Nunca mais alguém deve comer de você. Olha, o que está acontecendo aqui? Será que Jesus perdeu o controle pela primeira vez? Será que porque ele não teve café da manhã e agora está com fome, não encontrou um fruto ali para comer, ele ficou irado ali e perdeu totalmente o controle nessa situação? E mais, será que de fato ele deveria esperar algum fruto lá, porque não era época de figos? Então por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Ora, as figueiras naquela região, elas produziam dois tipos de frutos. Primeiro vinham as folhas bonitas e logo depois vinha um frutinho bem pequenininho. E somente depois é que vinham de fato os figos. E esse frutinho pequeno era muito gostoso. Os viajantes, particularmente, eles gostavam de colher esses frutinhos nessas árvores e comer esse frutinho. Então era a época disso. Jesus esperava encontrar esse frutinho na árvore, mas não tinha esse frutinho. A árvore era bela, tinha folhas belas, mas não tinha frutinho. E quando a árvore não tinha o frutinho, mas tinha as folhas, isso quer dizer que ela estava doente, que ela estava para morrer. Ora, assim como aquela figueira parecia toda bonitona lá, mas não tinha os frutos, assim também eram os judeus e o templo em Jerusalém. Ele era atrativo, belo de longe, mas não resistiam a uma inspeção de perto. Se você chegasse perto do templo, você não iria encontrar fruto nenhum. Ora, então a maldição que Jesus joga sobre a figueira é a mesma maldição que viria alguns anos depois sobre os judeus e o templo. Então, quando Jesus continuou o seu caminho, ele entrou na cidade de Jerusalém, chegou até o templo, e você entra no templo através do pátio dos gentios, que é o pátio mais externo. E qual foi a surpresa de Jesus? Que ele malmente conseguiu entrar no pátio dos gentios. Ele não conseguia entrar no pátio dos gentios que conduzia aos pátios interiores no templo. E o que estava acontecendo ali? Estava tendo um baita de um comércio, pessoas vendiam e compravam animais para cá e para lá, pessoas trocando dinheiro para cá e para lá. Ora, era costume naquela época que os viajantes eles trouxessem dinheiro e comprassem os animais que seriam sacrificados, muitas vezes em festas como a Páscoa que acontecia naquele momento. Então elas fossem lá, trocassem o seu dinheiro ali na hora, fizessem um câmbio ali na hora e então comprassem o seu animal que seria então sacrificado. Não compensava para eles trazerem animais de muito longe. Então aquele tipo de comércio ele era comum de acontecer aos arredores do templo. Tinham lá pelo menos 4 mercados aos pés ali do Monte das Oliveiras. Mas 3 anos antes, um sumo sacerdote ele quis abrir um mercado concorrente, um mercado dentro do próprio templo, um mercado dentro do pátio dos gentios. Então, quando Jesus tentou entrar no templo, era isso que estava acontecendo lá, aquela muvuca. E quando Jesus viu aquilo lá, ele ficou muito irado com aquilo lá.
Ele começou a expulsar aqueles comerciantes dali, a derrubar as mesas, derrubar as cadeiras, a impedir que qualquer pessoa carregasse alguma mercadoria lá dentro. E as pessoas, obviamente, começaram a chegar em Jesus. Ei, Jesus, o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? E Jesus então citou o profeta, dizendo que a minha casa será chamada de casa de oração. Casa de oração de todas as nações, mas vocês a transformaram em casa de ladrões, em covis de ladrões. Ora, aquilo lá deixou assombrado os gentios, os judeus que estavam ali presentes. Por quê? Porque os judeus imaginavam, era a crença popular naquela época, que quando viesse o Messias ele iria expulsar os gentios, expulsar as nações do templo. Mas aquilo que Jesus está fazendo aqui é meio que entrando em defesa dos gentios, defendendo eles, dizendo que aquele lugar deveria ser um local de que os gentios usassem para realizar as suas orações. Então, de que forma os gentios poderiam orar ali? Era impossível. Os judeus, eles tinham usado aquele espaço para impedir que as nações pudessem se aproximar de Deus. E então, os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei, eles cada vez mais, eles começaram a se reunir cada vez mais e falar, nós precisamos dar um jeito em Jesus. Nós precisamos de fato acabar com ele. Nós precisamos matá-lo. Ora, no dia seguinte, amanhã, quando de novo eles estavam deixando a Betânia e se dirigindo a Jerusalém, todos os dias Jesus fazia o caminho, vai e volta, porque ele estava se hospedando em Betânia. Eram mais ou menos ali 2 a 3 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho. Então, no outro dia, quando Jesus e os seus discípulos estavam de novo indo para Jerusalém, e eles passaram pela figueira, Pedro observou a figueira. Ele disse, olha, Jesus, de fato a figueira está morta. A figueira tinha morrido, porque não produzia frutos. Ora, como está a sua vida? Será que se nós olharmos de longe, tem muitas folhas, muito verde, você é atrativo, quer dizer, tem muito movimento, você vai e volta da igreja, você faz isso e aquilo, você está o tempo todo fazendo alguma coisa, postando alguma coisa aqui ou ali, postando mensagens bonitas e coisas desse tipo, mas se nós nos chegarmos um pouco mais perto, então nós não encontraremos frutos nenhum. Será que é por isso que você não gosta que as pessoas se aproximem de você e mantém todas as pessoas à distância? Se este for o caso, Deus ainda concede oportunidade de arrependimento. Arrependa-se ainda hoje, antes que seja tarde demais.